Boa noite, presidenta. Boa noite à mesa. Boa noite à extensão de mesa, a todos presentes, aqueles que estão em casa. É a 5ª audiência pública sobre HIV e AIDS. E, por incrível que pareça, no legislativo mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, pela primeira vez, nós realizamos uma audiência pública em 2021, no município onde o município onde ocupa o ranking nacional, primeiro, segundo e terceiro, há muitos anos. Então, a nossa chegada é com esse compromisso nessa casa. Porque, para mim, falar de HIV e AIDS é falar sobre direitos humanos, é falar sobre o acolhimento, é falar sobre a humanidade, é falar sobre o olhar no outro, sobre entender essas questões. Eu tenho aqui, eu fiz questão de pedir para a doutora Rossana, esses 2 grandes exemplos que a gente tem no início, onde, infelizmente, a gente chamava, na época, de coquetel, né? E as pessoas que faziam uso de 1000 comprimidos desses por mês. E hoje, com todo o avanço, com a ciência e com a dedicação dos médicos, enfermeiros, de todos aqueles que colaboram com a saúde do nosso município, do nosso estado, do nosso país, a gente tem 2 comprimidos. Hoje é só um, né, doutora Rossana, também. E isso causa um bem enorme na vida daqueles que, felizmente, têm acesso de forma gratuita e pelo SUS. A gente vive numa geopolítica que, de fato, persegue essa política de HIV no mundo. Nós temos aí o governo Trump atacando diariamente e tirando verbas dos fundos que promovem a questão do HIV e AIDS, principalmente quando a gente está falando aqui do continente africano, né? Então a gente sabe que há um projeto político de aniquilamento dessa população. Há um projeto político de exatamente matar essa população. E durante muito tempo, quando a gente falou sobre AIDS e HIV, a gente sempre falou sobre levar essa pauta como se fosse uma sentença de morte, né? E devido a todos esses avanços, hoje não é mais uma sentença de morte. O que é a sentença de morte no nosso país é o preconceito, é a desinformação, é a falta, muitas vezes, de se inteirar mais dessa política. E eu vou fazer uma crítica, secretária adjunta. Eu acho que a gente, enquanto executivo, legislativo, a gente precisa andar mais juntos e juntas. Principalmente quando a gente está falando de pessoas que muitas vezes, por conta desse estigma e desse preconceito, acabam não querendo reconhecer o resultado por conta de todo esse estigma. Se a gente tem uma coordenação, a gente tem um SAI, a gente tem pessoas tão compromissadas no município do Rio Grande que fazem a diferença de fato. Mas me preocupa hoje a gente não ter a presença da nossa prefeita. E eu faço isso porque eu sou do Partido dos Trabalhadores. E eu tenho que fazer esse questionamento, me preocupa. Eu sei que a senhora é uma mulher com conhecimento, tem todas as qualidades para sentar nessa cadeira que a senhora está sentada. Eu sei que a senhora é uma parceira. Mas enquanto a gente não entender que a gente precisa dar as mãos para avançar nessa luta, a gente vai perder essa luta. A gente vai perder essa luta. O ano passado a gente tinha descido para o 25º lugar. A gente voltou agora para a 15ª posição. Então, a gente tem um problema. E o problema não é na equipe. O problema não está nessa comissão que se organiza uma vez por mês e traz propostas super importantes nessa pauta. E é um avanço muito grande que a gente tem em Rio Grande. A proposta desse comitê, que chegou até a secretaria também, com o acolhimento das senhoras, de descentralizar a PrEP, é um avanço muito grande para um município do interior. Um município do interior que se torna referência no estado e a nível nacional. Mas a gente tem que entender que essa pauta não é só das pessoas que vivem com HIV. Essa pauta é humanitária, essa pauta é de todos nós. Essa pauta precisa estar dentro dos terreiros, essa pauta precisa estar dentro das escolas, essa pauta precisa estar no diálogo, nos almoços de domingo com os nossos familiares. Porque a gente não está mais falando de um câncer gay.
A gente não está mais falando de uma população, da população LGBT que era o foco, o centro do debate, era a população que carregava esse estigma nas costas. A gente está falando de idosos que são infectados pelo HIV. A gente está falando de juventude, de 14, 13, 15 anos. O estado da Bahia, o aumento de casos na juventude aumentou mais de 700%, gente. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente deixou de falar sobre. A gente vê as redes sociais, a gente vê a TV, a gente vê as grandes mídias, não existe mais propagandas sobre. Não existe. Então, eu acho que a gente precisa, sim, a gente tem um projeto muito interessante, que versa sobre o lugar no ranking que o município ocupa hoje, que é um projeto que dispõe sobre a realização de testagem rápida para HIV em puérperas durante o período pós-parto, enquanto perdurar o aleitamento materno no âmbito do município do Rio Grande e de outras providências. Porque é isso que está acontecendo, né? A gente precisa... Doutora Rossana, quando eu trabalhava ali com a UNAIDS, com a testagem rápida na rua, a gente conseguia alcançar um número muito grande de mulheres. E eu lembro que teve um caso que me marcou muito, porque eu conhecia essa senhora que a gente ofereceu a testagem, e ela foi muito resistente a fazer a testagem conosco. E a gente foi para o convencimento, porque a gente precisa convencer as pessoas. E a gente conseguiu. E aí, quando a gente estava fazendo a testagem rápida, ela trouxe o seguinte relato dela, que ela disse que ela não ia fazer o teste, porque ela já sabia que ela era uma pessoa que vivia com HIV, mas que ela sofria uma pressão muito grande em casa. Ela sofria violência doméstica por conta do seu esposo, que ela queria usar o preservativo e o companheiro tirava o preservativo. E muitas vezes também ela teve acesso à medicação e deixou de usar a medicação porque o marido não permitia que ela usasse a medicação. Então, isso é violência doméstica. Isso também a gente precisa apontar. Quando a gente fala de HIV, a gente não está falando só de doença. A gente está falando de tantas outras coisas que nos atravessam. Tantos outros estigmas que não nos permitem, muitas vezes, viver em sociedade, né? Então, 40 e poucos anos depois, e eu ainda estou falando sobre isso. E aí eu fico pensando... As pessoas às vezes me perguntam, e aqui acontece isso, em 2021 aconteceu, quando eu cheguei com a primeira audiência pública, quem sentava ali onde o Léo está sentado, disse a seguinte frase, companheiro Chandra, que toda travesti tinha AIDS. Aqui, nesse lugar, nessa casa, com a chegada da primeira vereadora, olha aqui, com a chegada da primeira vereadora travesti, e a gente teve que ouvir isso. E não era só eu tinha uma assessora travesti comigo. Então, essas palavras, elas me atravessaram. Essas palavras, elas foram colocadas para mim e para minha assessora, porque nós éramos as únicas travestis nesse espaço. Então, mais uma vez, esse corpo carregando estigma. Só que eu não tenho problema em relação a isso. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Eu sei que enfrentar o HIV, para mim, é uma questão de honra. Porque eu já perdi muitos amigos. Os meus melhores amigos se foram por conta do HIV. E eu sempre choro a ausência deles. Porque se não fosse o estigma e o preconceito, talvez eles estivessem aqui comigo. Talvez eles estivessem aqui agora. E também queria chamar a atenção, coordenadora e secretária adjunta, a gente precisa de uma assistente social dentro da coordenação de HIV. Porque a gente tem muitas pessoas que acabam abandonando o tratamento e às vezes esses agentes que estão aqui, eles trabalham muito, muitas vezes estão muito ocupados e a gente precisa de uma assistente social para que ela possa fazer essa busca ativa dessas pessoas que por algum motivo acabaram abandonando o tratamento. E como é que a gente vai conseguir
chegar ao resultado da meta 95, 95, 95, se algumas pessoas estão sendo esquecidas. E a gente tem um grande problema, porque as pessoas trocam de endereço, as pessoas trocam de telefone. Então a gente tem que achar um outro meio. A gente tem que achar um caminho para que essas pessoas não fiquem esquecidas, para que a gente alcance essas pessoas. Aqui no meu gabinete, eu sempre tenho um teste rápido. Toda vez que uma pessoa chega no meu gabinete, ela sai com um teste rápido. Porque isso aqui não é uma ofensa. Isso aqui não é uma ofensa, isso aqui salva a vida. Salva a vida. E viver com HIV não é uma sentença de morte. Não é dizer que está tudo acabado. Muito pelo contrário, pode ser também um recomeço. Pode ser um recomeço. Na minha vida foi um recomeço. E a vida de muita gente é um recomeço. Então a gente chega num resultado, através da ciência, que a gente vive indetectável, intransmissível. E quem é que sabe sobre isso? Se não foi nós. É só nós. Esse debate de intransmissível e indetectável, da PrEP, da PEP, da testagem rápida, ela precisa estar dentro da escola, presidenta Karina. Porque é lá na escola que esse assunto precisa ser fomentado. É na educação. E a gente precisa tirar o ranço, a vergonha de falar sobre isso na escola. Não há problema nenhum em falar sobre HIV e AIDS, sobre sexualidade, sobre identidade de gênero na escola. É na escola que esses assuntos precisam ser fomentados. É ali que a informação, de fato, é introduzida. E os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas reproduzem tudo que elas aprendem na escola. E aprender sobre essa temática, para mim, é uma questão de humanidade. A doutora Rossana é uma grande parceira que a gente tem. Doutora Shirley, doutora Dilon e tantas outras, doutora Jussara. Eu participei, acho que há umas 2 semanas agora, dos 35 anos do SAI, aqui em Rio Grande. Eu saí de lá emocionada. Porque a gente viu os médicos ali que numa época que as pessoas não tocavam as pessoas com HIV e AIDS. As pessoas eram, de fato, abandonadas e esquecidas. E a gente teve médicos humanitários, médicos de verdade, enfermeiros de verdade que se envolveram de forma tão grandiosa. Eu vi o relato do primeiro pediatra que tratou as crianças com HIV e AIDS que nasciam na época. São relatos tão profundos, tão grandiosos, e são coisas que a gente não pode esquecer. A gente não pode permitir que a história se repita. E a história está se repetindo no município do Rio Grande. As pessoas ainda estão morrendo de HIV. De HIV não, estão morrendo de AIDS. Mas é porque a gente não tem uma equipe boa? É porque a gente não tem médicos que realmente fazem diferença? Não. E eu posso afirmar isso para vocês que estão em casa. A gente tem médicos que muitas vezes saem de dentro dos seus ambulatórios para buscar as pessoas na rua. Tem médicos aqui que choram, muitas vezes, porque não tem a medicação. Nós tivemos uma problemática durante o carnaval, que eu fiquei com vergonha. Durante o feriadão de carnaval, o município não ia ceder 7.000 comprimidos de Bactrim durante o feriadão de carnaval. E essa medicação ela é super necessária para os pacientes que vivem com AIDS. Isso sim, durante o carnaval era uma sentença de morte. Porque se essa população não tiver acesso a essa medicação, ela morre. Então é esse compromisso que a gente tem que tirar aqui hoje. Um compromisso de fato, não falar sobre HIV somente no dia 1º. Não falar sobre HIV somente no mês de dezembro. A gente precisa falar de HIV e AIDS durante o mês todo. E quando eu falo de HIV aqui dentro, os vereadores ficam com os olhos estalados e a flecha ela é apontada para mim. Aí eles ficam na dúvida, será que ela tem HIV? Será que ela não tem? Será que ela tem AIDS? É assim, essa é a realidade. Essa é a realidade, porque eu tenho essa cara, porque eu tenho esse corpo. E esse corpo carrega esse estigma. Só que eu estou aqui para dizer que mudou. A coisa mudou. A população LGBT, quando senta nos ambulatórios dos nossos médicos, muitas vezes
Passam informação, porque a gente está informado, porque a sociedade cis heteronormativa, durante 40 anos, falou sobre HIV para nós. Para nós. Para mim, para a Fabiola, para o Luiz Otávio, para as mulheres, para os homens gays, para as bissexuais. Era para nós. Só que hoje a gente tem que direcionar o assunto para todas as pessoas. Quantas idosas são infectadas pelo HIV? Quantas idosas que vão para o bailão e muitas vezes não recebem a informação correta? Quantas idosas que no tempo delas não tinham contato com camisinha, não conheciam camisinha? As pessoas ainda estão falando sobre camisinha masculina e camisinha feminina. A gente está falando... Quando a gente fala de camisinha feminina e de camisinha masculina, a gente está falando sobre o HIV direcionado a pessoas cisgêneras. A gente está falando de homem e de mulher. E as outras pessoas que não fazem sexo com falo? E as mulheres lésbicas, como é que ficam nessa situação? Elas têm que inventar um método de prevenção. Muitas vezes. Camisinha interna. A gente fala que é direcionado para as mulheres. Não é. Porque a camisinha interna também é uma camisinha para os homens trans. Então a gente precisa trazer as nomenclaturas corretas para que a gente possa... Porque quando a gente traz a nomenclatura correta, a gente consegue dialogar e direcionar o diálogo para os grupos corretos. E quando a gente está falando de grupos, a gente tem que saber falar com esses grupos. E a doutora Rossana, a Fabiola, a LGBT, quanto a LGBT, a gente conseguiu uma maneira de tirar o peso, o medo de falar sobre HIV. A gente sempre fala, a gente fala praticamente todos os dias. A gente brinca, a gente ri e a gente até debocha. Sabe por quê? Porque a gente consegue abrir. A gente consegue tirar aquela coisa que parece que não pode ser falado sobre. Eu não quero falar, eu não quero falar e eu não quero falar. Ontem, já vou encerrar. Ontem em Uruguaiana, eu tenho uma amiga de uns 20 anos. E a gente observa, né? A gente observa as pessoas. Quem é amigo conhece. Conhece quando a pessoa está mal, quando a pessoa está bem. Conhece as características do corpo. E eu olhei para minha amiga, me preocupei. Fiquei preocupada com ela. Porque eu vi que, sabe, a aparência, alguma coisa estava me chamando a atenção. E como eu perdi muitos amigos e muitas vezes não falamos sobre isso, eu chamei ela para um papo. Eu não voltei para Rio Grande sem ter um papo com ela lá em Uruguaiana. Eu disse assim, vem cá, quero saber de ti. Como é que está o teu tratamento? Continua te tratando? Está usando a medicação? Estou preocupada contigo. E aí ela me diz, não, Regina, não te preocupa. Eu estou bem, continuo fazendo a medicação, estou indetectável. E é por isso, porque é exatamente, tem que falar, tem que chamar para uma conversa, vem aqui. Porque aqui em Rio Grande ainda as pessoas, quando descobrem, já descobrem que já estão com AIDS, né? E não mais com a questão do vírus. Então, eu quero agradecer essa mesa maravilhosa, eu quero agradecer a todos vocês que fazem a diferença na pauta do HIV e AIDS aqui no município. Quero agradecer ao doutor Odilon, doutora Shirley, quero essa coordenação que a gente tem no município, na pessoa da Penha, que tem desempenhado um papel muito importante aqui em Rio Grande. Quero dizer para vocês que, mais uma vez, assumo esse compromisso, busco emendas, como tenho buscado, para essa pauta, porque, para mim, ela é uma questão de vida. De vida? É de vida. Falar de HIV é falar de vida. Falar de HIV não é falar de morte. Falar de HIV é falar que uma pessoa que vive com HIV pode entrar na universidade. Falar de HIV é falar que uma pessoa com HIV pode constituir família. Falar de HIV é falar que uma pessoa que vive com HIV pode ter filhos. É isso. Não é mais como vocês enxergavam nos anos 90, nos anos 80. A AIDS não tem mais aquela cara. A AIDS mudou de rosto. Ela continua invisível, mas ela mudou o rosto dela. E muitas vezes, esse rosto é o meu, é o de vocês, é de qualquer pessoa. E quando a gente vai para o sexo, a gente não tem que olhar pela cara, pelo rosto. Não, ela está bem, ela tem uma aparência saudável. Não, tem que
exigir o preservativo, tem que exigir um teste rápido, tem que falar sobre PEP, porque a gente tem 72 horas, né, depois para fazer esse acompanhamento e evitar que a pessoa seja infectada com HIV, e as pessoas não sabem. E 21 vereadores, acho que hoje a vereadora Karina, eu e 2 da minha bancada sabem sobre isso. E esses vereadores que não estão nessa casa, que não estão, podem ver, não estão nessa casa, porque essa pauta para eles não é importante. E deve ser importante. E tem que criar vergonha na cara e conhecer o SAI, conhecer a política que a gente tem no município, conhecer o que a gente faz, conhecer o avanço do comitê, porque muitas vezes eles se preocupam com isso. E isso, muitas vezes, fica na responsabilidade de uma vereadora. E eu me honro muito em ter essa responsabilidade, porque eu cheguei aqui para apontar e dar luz àquelas pessoas que estavam na invisibilidade, na escuridão, pessoas que muitas vezes não eram ouvidas, não eram faladas. E muitas vezes abrir a boca para falar sobre isso nesse lugar é falar sobre resistência. É resistência. Cada médico que está lá, a doutora Jussara, uma das pioneiras no SAI, resistência, é história viva, é história que a gente não pode perder. A gente aprovou nessa casa, e chegou para vocês, uma indicação que a gente aprovou sobre o museu, Xandra, Museu do HIV e AIDS. E é necessário que a gente tenha esse museu, porque esse museu vai ser didático, esse museu vai ser pedagógico, esse museu é para as escolas do nosso município frequentarem, levarem os seus alunos para eles poderem aprender com a história. A história não pode ser esquecida, a história não pode ser apagada. A pauta do HIV, ela nasce junto com o SUS. A pauta do HIV, ela nasce junto com o movimento de LGBT. E na nossa época, quando a gente começou a falar sobre as políticas para a população LGBT, nos impediram. Durante muito tempo, quando a gente ia falar sobre política pública para a nossa população, a gente tinha que falar sobre o quê? Sobre HIV e AIDS. Sobre HIV e AIDS. Sobre HIV e AIDS. Hoje nós somos doutoras nessa área. Hoje a gente está aqui para somar, para aprender, para ensinar, porque a gente ensina também. E quando a gente ensina, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente ensina. E mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Penha. Muito obrigada, secretária. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada, Rosana. Muito obrigada. Muito obrigada e muito obrigada por nunca desistirem. Muito obrigada pelos momentos difíceis que vocês enfrentaram. Muito obrigada por não desistirem dos pacientes. Muito obrigada por terem chegado perto de uma pessoa que muitas vezes ninguém queria chegar. Muito obrigada por mudar a possibilidade de tratamento através da ciência, por acreditarem na ciência, por acreditarem que a gente hoje está muito próximo de uma outra realidade. A gente está muito próximo. E eu acredito nisso. Eu quero um dia chegar aqui e não precisar mais ter uma audiência pública para falar sobre HIV e AIDS. Eu quero um dia vir aqui e ter uma audiência pública para falar que a gente tem a cura para o HIV. E quando a gente não tem a cura, a gente tem aí um comprimido. Apenas um comprimido. E as pessoas se mantêm saudáveis. Saudável, tão saudável quanto esse comitê e quanto essas pessoas que aqui estão. Muito obrigada, uma boa noite e uma boa audiência pública para nós. Querida vereadora Regininha, colegas de trabalho, professores da Faculdade de Medicina, representantes da sociedade civil, senhoras e senhores. Boa noite. É uma honra estar aqui hoje na Câmara de Vereadores do Rio Grande, essa casa que é o berço do Parlamento Gaúcho, para celebrarmos juntos o Dezembro Vermelho, que é um mês de luta, de memória, mas, sobretudo, de compromisso com a vida. E eu não poderia deixar de falar, e eu quero iniciar reconhecendo a iniciativa dessa Casa Legislativa, que desde 2021, por proposição da vereadora Regininha, incluiu oficialmente essa data no calendário municipal. Eu também destaco uma das suas contribuições mais importantes, vereadora Regininha, que foi a proposição e a criação do Comitê HIV/AIDS. Este comitê, que vem qualificando o diálogo técnico e a integração entre a gestão, serviços e sociedade civil.
Além dessa proposta, a vereadora Regininha também realizou a outra proposta, que é a testagem das nutrizes e a testagem dos parceiros durante a lactação. Essas iniciativas mostram o impacto positivo do parlamento quando trabalha ao lado do SUS e das pessoas. Vereadora Regininha, a sua atuação ultrapassa o papel legislativo. Sua atuação alcança vidas. Muito obrigada.